qual é a diferença entre as notas nos Estados Unidos e as notas no Brasil. O que significa GPA? Eu vou explicar para vocês o que significa essa sigla GPA. E além disso, dica de como nunca repetir em uma matéria nos Estados Unidos. Tudo isso eu vou responder para vocês agora. Fala galera, eu sou Amaury Nunes, fundador da A10 Academy, empresa de intercâmbio esportivo. E se você sonha em fazer intercâmbio esportivo, ou se você está fazendo intercâmbio esportivo morando nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha ou na Alemanha, você já deve ter ouvido falar que você também precisa estudar. E para você estudar, obviamente, tem algumas siglas, algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês nesse vídeo que vão te ajudar bastante. A primeira que eu queria começar aqui respondendo dessas 3 perguntas é: qual é a diferença entre as suas notas no Brasil e as suas notas nos Estados Unidos? E essa é uma pergunta que parece até simples, mas não é. Nos Estados Unidos, o sistema de notas nas suas provas, nas suas matérias, é um pouquinho diferente das notas do Brasil. Então, no Brasil, por exemplo, se você tirar uma nota boa, uma nota alta, você tirou 90, 95, 100, quando você acerta tudo, todas as questões na prova, mas nos Estados Unidos é diferente. E a principal diferença é que nos Estados Unidos, eles não usam os números, né? 100, 90, 80. Eles usam as letras. Essa que é a principal diferença. Então, eu vou colocar aqui nessa coluninha aqui do lado as notas equivalentes às letras. Então, se você tirar 100%, você acertar todas as questões da prova, você tirou um A+. Se você tirar 95%, vamos dizer que tem 10 questões, você errou meia questão, você tirou 95%. E aí você tira um A, simplesmente A, sem o sinalzinho de mais do lado. Se você tirar entre 90 e 95, você tira um A-. Então, 95 é A, de 96 a 100 é um A+. Então, você consegue entender essa questão das notas comparadas às notas do Brasil para as notas nos Estados Unidos. Se você tirar na sua prova aqui no Brasil, você tirou 85%, 85, né? Você tirou um B. Então, assim vai, né? De 90 a 100, você tirou A. De 80 a 90, você tirou B. E de 70 a 80, você tirou C. Essas notas, na maioria das escolas nos Estados Unidos, você consegue passar de ano. Então, isso é muito importante. Depois, obviamente, você vai descendo o alfabeto. Tem o D, que é 60%, de 60 a 70. E tem o E e o F, que você vai baixando a sua nota cada vez mais. Então, você vai tirando 50%, 40%, você tirou um F na sua prova e provavelmente você vai estar reprovado. Então, essa coluninha aqui do lado deixa muito claro. Então, só para resumir essa questão das notas em relação aos números e as letras, essa diferença do Brasil para os Estados Unidos: se você tirou um 10, você tirou um A+. Se você tirou 100%, você tirou um A+. Se você tirou 95, você tirou um A. Se você tirou 90, entre 90 e 95, você tirou um A-. E assim você vai descendo. Se você tirou um 89, você tirou um B+. Se você tirou 85, você tirou um B. E se você tirou 81, 82, você tirou um B-. E assim você vai descendo a escada, você já entendeu a nota, quanto você tirou. Então, se seus pais perguntarem: filho, quanto é que você tirou na prova lá nos Estados Unidos? Você vai falar assim: A+, B, B+. Eles não vão entender, provavelmente. Vocês que já estão nos Estados Unidos entendem. Agora, quem está aqui no Brasil, e se tiver um treinador para você perguntando lá nos Estados Unidos, e você tirou 85 na sua prova, ou 75, por exemplo, você vai falar: treinador, tirei um C. Se eu tirei 75. Se você tirou 85, você vai falar: treinador, estou tirando B. B de bola. E agora, com essa explicação, você consegue entender exatamente o quadrinho que está aí do lado. Com as notas, você já pode passar para os seus pais no Brasil ou para os treinadores nos Estados Unidos exatamente a nota que ele precisa ou que você tirou na sua matéria no Brasil, ou seja, ela nos Estados Unidos. Então, isso já leva para a minha segunda pergunta. O que significa GPA? GPA em português. É o Grade Point Average. Nada mais é do que o coeficiente de rendimento no Brasil comparado assim, né? Então, as matérias que você faz, vamos dizer que você fez 3 matérias. Uma você tirou A, uma você tirou C e uma você tirou B no final, né? No final do semestre. Você tirou A, B e C. Eles vão juntar essas notas todas, então vamos dizer que você ficou com 95 em uma, 85 em outra e 75 em outra. Você soma isso e divide por 3, tá bom? Porque você tem 3 matérias, você vai ter aí o seu coeficiente de rendimento. E aí, além disso, você coloca isso numa escala de 0 a 4. Você colocando essas notas que foram juntadas, divididas e colocadas numa escala de 0 a 4, se você tem 4 matérias por semestre, você tirou 4 A's, você ficou com A em todas as matérias, você vai ficar com GPA 4.0, que é o GPA máximo. Então, isso
deixa claro o que significa GPA, Grade Point Average. É uma média das notas que você tirou nas matérias, e isso vai acontecer com muita frequência. Os treinadores dos Estados Unidos, professores, os diretores das escolas vão perguntar para vocês qual é o seu GPA nesse semestre. E aí, nesse semestre, você fala, professor, tive 4 matérias, tirei A nas 3 e fiquei com B em uma. Provavelmente, seu GPA vai ficar ali em torno de 3,5, 3,7, dependendo de quanto foi exatamente a sua nota ali. Então, é muito fácil de você entender isso. É só você somar todas as suas notas, dividir pelo número de matérias que você fez, seja 3, 4, 5, 6. Eu já gravei um outro vídeo aqui dizendo quantas matérias você pode fazer por semestre em uma faculdade nos Estados Unidos. Então, você consegue calcular uma média do seu GPA tendo as suas notas. Ficou claro isso? Acho que é um pouquinho mais detalhada essa resposta, não é tão fácil quanto parece a pergunta, mas tá aí. GPA, Grade Point Average, é a média geral das notas das suas matérias por semestre nos Estados Unidos. E aí você tem também o GPA acumulado, que é o GPA do ano ou de 2 anos. Se você quiser transferir para uma faculdade, você fez 1 ano em uma faculdade, vai precisar fazer mais 3 anos em outra, ou fez 2 anos em uma faculdade, vai precisar fazer mais 2 anos em outra faculdade, você vai precisar ter o teu GPA acumulado, a sua média de nota geral acumulada, para você entrar, ser aceito na faculdade em primeiro lugar, e em seguida você também vai saber se você vai conseguir uma bolsa acadêmica ou não. Então, normalmente, em relação às bolsas acadêmicas, as faculdades exigem um GPA acima de 3,5, 3,3, dependendo da faculdade. Isso significa que você vai ter que tirar sempre notas altas, sempre você vai ter que tirar A, seja 100%, 95%, 90%, ou um B+, um B, ficar sempre acima da média. É super importante para você que está buscando uma bolsa acadêmica. Ficar sempre ali no Brasil, a gente chamaria de 80%, 90%, mas nos Estados Unidos a gente vai chamar de A e B. Então, se você mantiver as notas A e B no seu boletim, você vai conseguir aí provavelmente uma bolsa acadêmica também na faculdade que você está buscando. E para você que chegou aqui até esse momento no vídeo, eu vou dar uma dica de como nunca repetir em uma matéria nos Estados Unidos. E é verdade, essa dica eu estudei lá e fiz e nunca repeti em nenhuma matéria nos Estados Unidos. Eu não era o melhor aluno, não, mas eu entendi que realmente se eu usasse dessa dica, eu conseguiria passar de ano e continuar com a minha bolsa acadêmica e esportiva. É importante saber isso também, é importante deixar claro que se você não tirar acima de 70% ou C, você não pode nem jogar no seu time, seja de futebol, seja de basquete, natação, enfim. Então é bem importante que vocês tirem sempre notas acima de 70%, ou agora que a gente já sabe, C. Tirou acima de C, você vai jogar. Tirou acima de B ou tirou um A, você vai provavelmente também ganhar uma bolsa acadêmica na faculdade. Isso vai te ajudar bastante financeiramente falando. Agora, a dica é muito simples, mas é verdade e funciona em todas as universidades dos Estados Unidos, tanto universidade quanto high school, quanto escola nos Estados Unidos, escolas de ensino médio. Mais importante é que você compareça todas as aulas, se dedique, principalmente façam todos os deveres que se chama homework, dever de casa. Se você fizer todos os deveres de casa, provavelmente você não vai repetir de ano. Mesmo se você tiver notas baixas, se tirar um D, uma nota pior, até um F, e o professor vê que você está se dedicando, está fazendo todos os deveres de casa, ele provavelmente vai te dar uma chance de fazer uma prova final, para tirar algum ponto extra para subir a sua nota, às vezes até manter a sua bolsa. Teve um caso que eu tive uma aula muito difícil, acabei faltando muitas vezes por conta de futebol, enfim, tirei uma nota 7, era um C, 70%. E eu precisava, para manter a minha bolsa acadêmica, eu precisava manter um B. Então, eu conversei com o professor, falei, olha, eu fiz todos os deveres de casa desde o início do ano até agora, me dediquei bastante, mas não consegui atingir essa nota. E eu vou perder a minha bolsa se eu não tirar um B. E aí ele chegou para mim, Mauri, eu vou te dar uma prova extra, um ponto extracurricular para você fazer, porque você é um aluno que se dedicou, fez todos os deveres de casa, então realmente façam os deveres de casa. Essa é a principal dica. Compareçam às aulas, não faltem aula, né? São 3 dicas em uma. Não faltem aula, se dediquem aos estudos, tentem aprender, mesmo se o inglês ainda não estiver muito bom, senta ali em primeiro, tenta entender o que o professor está falando, pergunta quando você não souber, você tem que perguntar, não entendi essa palavra, professor, peraí, não entendi. E, obviamente, fazer todos os deveres de casa. Então, são 3 dicas em uma aqui para você que ficou até o final desse vídeo, entendeu o que é um GPA, pegou essas dicas para nunca repetir uma aula nos Estados Unidos e, além disso, entendeu a principal diferença entre as notas
notas do Brasil e as notas dos Estados Unidos. Se você tiver alguma pergunta sobre faculdade nos Estados Unidos, bolsa escolar, bolsa acadêmica, qualquer dúvida em relação a futebol nos Estados Unidos, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo para te responder. Valeu, galera, até mais!